Eu já tinha recebido um spoiler, né, desse aqui, eu fiquei muito impressionado. E aqui coloquei alguns versículos, complementando o que o irmão trouxe, né, que foi muito boa a abordagem. Eu nunca tinha visto, falei, confessei para ele, né, esses pontos ali, a gente passa batido, né? Por exemplo, esse versículo tão famoso, né, que o Senhor falou assim, pedindo a glorificação, né? E Deus respondendo, farei imediatamente. Eu nunca li o contexto dele, né? Ou seja, de uma maneira tão forte como agora. Aí você vê, posicionalmente, a glorificação só seria na ressurreição, né? Mas nesse momento da ceia, já tinha acontecido tudo. Ou seja, vamos dizer, a concretização disso só seria na morte, né? Mas o que declara ali em João 13 é impressionante, irmãos, a leitura. Muito rico, realmente. Olha, tem como disse assim, um aspecto muito forte, né? Que nós precisamos lembrar que a redenção já era anunciada no Antigo Testamento. E, vamos dizer, estava oculto para a grande maioria como que essa redenção, ou como que a antiga aliança viria à falência para dar início à nova aliança, né? Então, olha que impressionante a figura do Antigo Testamento, né? Em Êxodo, que o irmão lembrou, nós temos aquela Páscoa, né? Pela morte dos primogênitos do lado de Egito e pela morte das ovelhas, né? Os cordeiros que eram sacrificados e o sangue desses animais que os judeus matavam era colocado no umbral da porta. E quando passasse o anjo da morte, não entrava na casa daqueles que tinham colocado o sangue, né? O derramamento do sangue daquele animal colocado no umbral da porta. No entanto, quando chegou nos primogênitos dos egípcios, todos morreram, até os animais. Então, a partir dali, começa a se lembrar da Páscoa, né? E os judeus, né? Que o irmão leu um versículo aqui, em Éxodo, acho que foi Éxodo, né, Genaro, que você leu? Éxodo 12, 20. 12. Isso. Nenhuma coisa levadada comereis, levadada comereis, e em todas as vossas habitações comereis pão com asmos. Então, isso trazia a memória dos pães asmos sobre a Páscoa que foi realizada. Então, todos os anos era celebrado essa festa em memória do que tinha acontecido com o povo de Israel. Mas nós sabemos que aquilo era uma figura da verdadeira Páscoa que viria agora, não na morte, irmãos, na ceia do Senhor. Impressionante isso aqui, hein? Ou seja, a concretização foi na morte, mas na ceia é impressionante. Você lê nessa perspectiva, é muito impressionante. E outro personagem que ficou forte também é Judas. Olha que impressionante essa leitura que o irmão trouxe, né? Ou eu notei aqui esse versículo de Mateus 26, 25. Então, Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizestes. É impressionante isso aí, irmão. Vamos dizer, o Judas, ele não sabia que ia fazer isso? Não é uma pergunta é que ele está fazendo com ironia. Será que ele não tinha clareza que ele ia fazer aquilo? Que ia trair o Senhor? Mas olha o versículo seguinte que o irmão colocou. É, versículo 18, né, de de Marcos 14. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, o que comeis comigo, me trairá. É impressionante essas coisas, como o Senhor estava mostrando como ia ser, né? João 13, 26. E respondeu Jesus: Aquele a quem eu dere o pedaço de pão molhado, tomou, pois, um pedaço de pão. Quem que tomou foi Jesus. E tendo molhado, deu a Judas, o filho Simeão Iscariote. Impressionante isso aqui, irmãos. Ou seja, quando nós vemos o relato da morte e ressurreição do Senhor,
Como é impactante nós trazermos a figura da ceia do Senhor, irmãos. Quanta riqueza que tem aqui, né? Os detalhes que eu fiquei muito impressionado na leitura, irmãos. Examinar isso aqui é impressionante. O capítulo 13 é riquíssimo, porque quando você vai no versículo 1 do capítulo 13 de João, olha o que diz, começa dizendo, né? Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, e que você vê antes da festa da Páscoa, o que que foi? Foi o preparativo antes, né? E Mateus vai mostrar como o Senhor comissiona os discípulos para preparar o lugar da Páscoa, né? Então, antes da festa da Páscoa, e aí vem um desdobramento. Durante a ceia, você vê, olha que impressionante. Sabendo Jesus que ele chegado sua hora a passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Quando eu lia isso aqui, eu não imaginava que essa ceia está falando da ceia do Senhor. Eu achei que era antes da Páscoa. Porque quando você lê o primeiro versículo, é como dizia assim, bom, é uma ceia anterior. É como dizia assim, isso antecede a Páscoa, que vai ser a ceia no outro dia. Eu imaginava isso. Mas por causa da apresentação do irmão, eu fui investigar, né? Olha, irmão, impressionante isso aqui. Esse relato que é apresentado no João, nenhum dos outros evangelhos é apresentado dessa maneira. Quanta riqueza aqui, irmãos. Você vai ver o desdobramento. Versículo 4: Levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima e tomou uma toalha, cingindo-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. E aproximando, pois, Simão Pedro, a este lhe disse: Senhor, tu me lavarás os pés a mim? Respondeu Jesus: O que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E essa expressão, Genaro, foi boa, hein? Depois quando? Depois dessa ceia ficou claro, seus olhos foram abertos, né? Para ver o que o Senhor realmente estava fazendo. Eles já estavam santificados, porque aquele que se lava os pés não precisa lavar o corpo todo. O que está mostrando ali, irmãos? Que aquelas pessoas que estavam seguindo o Senhor, eles foram limpos pela palavra do Senhor. Agora, na própria ceia, eles já foram redimidos. Porque o Senhor mostra o que vai acontecer, mas eles estão recebendo essa palavra. Isso que nós precisamos ver. Mesma coisa quando nós lidamos os fatos feitos em Cristo. Quando a gente fala que nós já estamos experimentando a santificação, ou já estamos glorificados em Cristo, não adianta você se olhar para si mesmo. Se nós nos olhássemos para nós, nós não veríamos o processo de santificação em nós. Nem também sendo glorificado, porque nós dizemos, não, isso vai acontecer lá. Mas quando você vai em capítulo 8 de Romanos, versículo 29, versículo 30, o que que diz lá? Nós fomos justificados, fomos santificados e fomos glorificados. Tudo já em tempo passado. Então, assim também, a ceia do Senhor, é o que eu ganhei de luz, né? Quando você vê aquele cenário da ceia do Senhor, partilhando a ceia, que era o pão, e logo mais o cálice, que era o sangue derramado, para os discípulos já foram limpos, irmãos. É impressionante se a pessoa está recebendo aquilo. Então, por isso que nós não podemos ver com nossos olhos naturais as coisas de Deus. Nós precisamos ver pela fé os fatos feitos em Cristo. Não é rico? Eu achei muito maravilhoso, irmão Genaro. Maravilhoso, hein? Amém, amém. Interessante, irmão, porque olha só, no, esse João que você falou, versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que trairia Jesus. E nós vemos que Jesus estavam comendo com eles a ceia, de repente ele se levantou da ceia e lavou os pés dos discípulos.
E depois de lavar os pés, aí ele partiu o pão. E nesse momento ele colocou na boca de Judas o pão molhado. Mas para os outros, deu para eles mesmo partirem o pão. Não é interessante essas coisas, irmão? Esses pontos? Para mim é muito importante. Muito interessante, porque são as pepitas que nós estamos pegando para entender que a realização da nova aliança foi feita ali. Nesse. O teu microfone está fechado, Vitor. Você está falando aí, mas está fechado. Ponto aqui que é a pergunta que você fez, né? Quando o senhor falou isso, o sangue do Senhor já tinha sido derramado? Isso. É, Não, muito não. boa isso, porque quando você vai em primeiro de Pedro, vamos lá, porque esse aqui é bom, hein? Muito boa esse irmão, essa pergunta. Primeiro de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Olha o que fala lá. Não é versículo 17, é versículo 6, acho que é. Vamos ver. Primeiro de Pedro, 1. Ah, sim. 1:17. Versículo 19. Olha o que diz. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um Aleluia. cordeiro, sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo, versículo 20. Conhecido Conhecida. com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ah, que Aleluia. impressionante, hein? Você vê? Então, já tinha sido derramado o sangue do Senhor? Para Deus já tinha, já era conhecido, irmãos. Antes da fundação do mundo, irmão. Que isso? Glória a Não, e Deus. olha só, irmão, antes da fundação do mundo já tinha derramado, mas ele vem agora vivo, vivinho da Silva ali, em casa mesmo. Muito bom mesmo. Muito Glória a bom. Deus. Glória a Deus. Amém. Irmão, agora ficou claro, hein? Ficou claro com essa primeira Pedro juntando, Sim, porque eu estava vendo na medida que o irmão ia discorrendo, é um exemplo muito claro, porque ali o Senhor estava glorificando antes de estar consumado a sim, sua morte e ressurreição. E ali, no partir do pão, que é a primeira Páscoa que ele partiu com os discípulos, eu vi que tem os três pontos importantes aí. Primeiro, tem o sim, lavar dos pés, né? O lavar sim, que fala da água, da limpeza, né? Fala da água, da santificação, né? E depois fala do sangue pela remissão dos pecados. sim. E depois fala aqui, daí o Senhor fala aí nesse em João 13:31, quando ele saiu, disse Jesus. Ó, quando ele saiu, né? Quando estava Quando falando que Judas Judas saiu. saiu, né? É, Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Quer dizer, um fato consumado, porque já essa primeira Pedro já conhecia antes da fundação do mundo. que É muito impressionante. claro, irmão. Eu, Muito eu claro. realmente, eu nunca, sinceramente, já passei por esse versículo, mas nunca vi com esse prisma dessa maneira, né? E Verdade. repetindo a primeira Pedro, né? Eu acho que primeira Pedro ele encaixa tão, a maneira tão forte, né? Que fala mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, Que isso. né? E eu vi ali, irmão, que ali no começo eu estava tendo um pouco de dificuldade, porque a mesa do Senhor foi para juízo e foi para salvação, Põe. né? Você viu que Puxa é vida. um rompimento da velha aliança, A né? velha, Que, ó, velha aliança. mas é um rompimento da velha aliança, mas é também uma nova aliança no meu sangue, que porque pensa bem, não era se a gente pensar bem, poderia Judas não ter, o Senhor não Sim, ter molhado o pão e ter dado para Judas, e para sim. você não. Mas que o Senhor sabia que ali estava consumado, né? Estava Puxa vida. consumando um ato que um era para juízo e outro era para glorificação, para comunhão, né? E interessante, né, irmãos, que
o lavar dos pés vem um pouquinho já antes, né? Porque se você pensar bem, ele poderia ter reunido já para o partir dos pães, mas veio a Sim. comunhão, o lavar dos pés que tipifica a água, tipifica o ato de servir uns aos outros, e E depois, outra coisa é limpar os corações dos irmãos de tanta poeira Sim. do mundo, né? com certeza, irmão, que esse momento de comunhão, a água que fala da lavagem, e o momento ali que realmente. E outra coisa, e o próprio mestre está lavando os pés dos discípulos, né, meu Sim. irmão? Aí mostra o sentimento de humilhação, de humildade, de acolhimento, e aí logo depois ele vem à mesa do Senhor, né? E esse versículo aqui fala que se é, fala que agora foi glorificado o Filho do Homem. E eu não tinha parado para pensar, irmão, porque esse glorificado aqui é já com primeiro Pedro, né? Já era conhecido antes da fundação do mundo, porque aqui Puxa ainda não vida. foi consumado, né? E foi uma Porque glorificação imediata, irmão. Ele Foi. fala uma aí. revelação imediata do que já estava, vamos falar, Sim, naqueles puxa dias, vida. naquela semana, naqueles próximos dias já ia acontecer, Que coisa, hein? né? né? E o Senhor deixou esse exemplo, fazer isso em memória de mim, né? É Muito, impressionante, e hein? né? Então, realmente, glória ao Senhor, né? Olha Aqui depois o. fala assim, Pode falar, irmão Mori. fala, se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo e glorificará-lo imediatamente. Puxa, Amém. Ó, imediatamente. ainda, aí a continuação, só para, ó, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, né? Buscar-me-eis e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Amém. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Amém. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes um amor Amor uns uns aos para os outros. outros. Amém, irmão, pela Puxa. morte e ressurreição, mas ele já estava tipificando o sangue, né, derramado na cruz. Eu vou derramar o É. sangue na cruz do Calvário para Amém. reconciliar vocês com o Pai, comigo mesmo. Amém. Amém. Muito rico, hein? A pergunta inicial, lembra qual era que o irmão começou falando? Quando é que começou a nova aliança? É a pergunta dele, né? Sim. Então, Lucas 22:20 deixou bem claro. Lucas 22:20 disse semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este será o cálice da nova aliança. Não disse será. Este Este, é. este é o cálice da nova aliança. No meu sangue Ô, derramado em favor de ô, você. Que coisa, ô, hein? Vitor, ô, Sim, Vitor, sim, irmão. aí tem uma questão, o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, né? Sim, Ela, ela tem um problema seríssimo. Você olha, por exemplo, a experiência de Moisés, ele tinha que entrar no Santo dos Santos só para falar a diferença, enorme, né? Ele entrava no Santo dos Santos, ele se cobria, se enchia da glória, mas tinha que colocar um véu para ninguém ver que estava perdendo aquela glória. E o Paulo que critica ele de forma muito forte, né? sim. Acho que o judeu não gosta muito de Paulo por causa disso, né? E falou porque ele estava perdendo a glória, né? De fato Hum, era isso, né? Agora, ele não tinha uma promessa segura, vamos dizer assim. Era só para alguns também. Mas assim, o Novo Testamento, ele é um Novo Testamento que a gente pode ver como uma solução para a incapacidade que o homem tem. O homem é incapaz. sim, Por exemplo, no Antigo Testamento, só alguns podiam entrar no Santo dos Santos, né? Porque o que Deus queria voltar fazer com o homem? É ter comunhão de novo como era com Adão, né? Não estou dizendo na condição de Adão, Adão do velho homem, né? Estou falando disso, né? Do primeiro, né? Estou falando assim que Deus quer restaurar essa comunhão com o homem. O Antigo Testamento não tem essa capacidade com a lei, que o Antigo Testamento está vinculado fortemente com a lei, né? Então ela não tem esperança e não teria uma solução para a incapacidade do homem, porque o homem é incapaz de cumprir a lei sim. de Moisés, entendeu? Agora, se você começar a olhar, por exemplo,
o novo pacto, ela tem uma promessa diferente, porque quando ele fala assim, por exemplo, é, que ele partiu o pão com os discípulos, comeu a ceia e até mesmo deu de comer alguma coisa para o Judas, né? Tudo aquilo tinha uma realidade. Você olha só, quando Judas comeu aquilo, diz que na hora Satanás pegou o sentimento dele. Ele se transformou em outra pessoa. Aí o Senhor ordenou para ele, falando assim: faz logo o que tem que fazer. Faz agora. Tinha uma realidade por trás de tudo isso aí. Agora, nesse momento que ele estava partindo o pão, é como se fosse um contrato jurídico. Tinha que ter uma coisa legal. Deus não trabalha com coisas ilegais. Deus não faz de qualquer jeito. Você me entende? Por Sim. exemplo, quando o homem pecou, Deus teve que expulsar o homem do Éden, né? E aí ele tinha que fechou a porta para que não comesse de novo da árvore da vida, porque tinha uma exigência justa da parte de Deus. Deus não podia falar assim: ah, poxa vida, o homem pecou, foi inocente. Não, não podia fazer isso aí. Então ele falou assim: tem problema da justiça, da glória e da santidade. O homem não podia, fechou a porta. Claro que em Cristo, no Novo Testamento, a gente restaura isso, a gente sabe disso, né? Tem base bíblica para isso também. Agora, a mesma coisa com o homem. Quando Jesus partiu o pão, ele fez um contrato legal. É um testamento que está assinando. Vocês me entendem? Nesse momento que está Pedro, fazendo aquilo que parece que não tinha sentido, era um contrato legal que ele está fazendo que realmente tinha valor legal. Agora, quando se concretizou isso aí? Na morte. entendi. Agora, aí você lê Hebreus capítulo 9, 16 e 17, vocês poderiam me ajudar fazendo um favor? Aí fala da lei do testamento. Ou seja, ele assinou o testamento. Agora, é válido quando o testamento? Segundo o livro de Hebreus 9, capítulo 16 e 7. Aí se concretizou, né? Essa lei tem que se realizar. Isso. Quando Tem morre. como ler, por favor? É. Aonde? Tem como ler? Qual que é o 9, versículo? 16 e 7. Hebreus Porque, 9, 16 ao 17. Hebreus 9. porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, Sim. Então, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. então, por isso, olha só, por um lado, Jesus ficou muito impressionado, ele ficou, tem uma palavra que usou aí, que a gente leu, eu acho que é em João, Jesus ficou muito incomodado naquele momento, mas ao mesmo tempo, ele se entregou plenamente nas mãos de Deus, né, falando assim, faz logo, falou para Satanás, quer dizer, para Judas, né, faz logo o que tem que fazer. Agora, por que que ele fez isso aí? Porque, irmão, não teríamos a gente chance nenhuma de receber essa herança do testamento, vamos dizer assim, se quem fez o testamento, que era o próprio Jesus, que assinou na última ceia, se ele não tivesse morrido, porque essa é a lei do testamento, de que quem fez o testamento, né? Então entra em vigor legalmente só depois da morte do testador, porque enquanto tanto que ele vive, não tem como você pegar a promessa que ele falou. Então ele morre, aí o contrato se torna legal. Agora, Muito bom. com a morte você tem várias coisas. A gente sabe que tem sangue, né? Esse sangue é necessário porque eu, eu lembrei assim, uns versículos, por exemplo, assim, quando Deus ia fazer um tipo pactos, né? Pactos bíblicos, como no caso de Noé, quem mais tem? Abraão, né? Toda vez que Deus ia fazer um pacto com eles, tinha sangue. Ou seja, Deus não fazia pacto se não tinha sangue. Um novo pacto para nós seria só possível quando tem sangue. Sangue do testador. Por exemplo, você é, para selar o acordo com Abraão, tinha que ter um animal. E na última ceia foi a mesma coisa. Porque,
Senhor Jesus, esse cálice, fala assim, esse cálice do novo pacto no meu sangue. O pacto só é válido quando tem sangue. É uma assinatura legítima e legal. Uma. E isso daí, irmãos, é interessante. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Porque a lei, por exemplo, a lei do Antigo Testamento é só a morte, traz morte. E quanto mais o homem tentava, não podia. Agora, no novo pacto de Jesus, a gente sai dessa jurisdição negativa da lei e entra uma jurisdição espiritual, divina e eterna, Bem, que nos deixa um legado maravilhoso, né? Então, por isso que quando a gente parte o pão, ela tem um outro significado para nós. Não ficamos chorando, não ficamos tristes, não ficamos mal, mas ficamos muito contentes, muito alegres, porque o Senhor nos fez participante daquilo. Então, amém. Só isso que queremos. Muito bom, irmão, muito bom. ô Você sabe. Renê, foi uma colocação muito perfeita, viu? Eu estava vendo que Hebreus aqui encaixa certinho nesse do que o irmão falou. Ali uma confirmação do testamento. Isso, Como se diz, o Senhor estava naquele momento atestando. isso. Porque o irmão foi colocado numa situação muito bem colocada, porque se você analisar, poderia ter esperado esse versículo ter acontecido, o partir do pão poderia ser depois, quando o Senhor morreu e ressurgiu, e teve um encontro com os discípulos que ele teve naquele período, né? Mas não, o Senhor já deu testamento ali eu estava testando, simbolicamente, no partir do pão já estava testando, porque eu estava vendo, na medida que o irmão leu em Hebreus, olha aqui, ó, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Olha lá, ó. Porque havendo Moisés proclamado ali em Hebreus de todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e de bodes, com água, lã, tinta escarlate e ísopo, e aspergiu não só no próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros, né? Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, eu vejo que o Senhor, realmente, simbolicamente, irmão, ali ele cumpriu o testamento, né? É. Como se diz. E se você analisar bem, na hora que entra em Hebreus 10, ele vai sendo mais profundo ainda. Fala, olha no versículo 4 de Hebreus 10, porque é impossível que o sangue de touro e de bode remova os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse: Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois disso, como acima, é, depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quisesse, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitasses, coisa que se oferece segundo a lei, então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a sua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Aí vem a nova Bonito, aliança, irmão. que Nessa bonito esse vontade que versículo. temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por Amém. todas. Amém. Muito Maravilhoso, rico, hein? muito. Que... Irmão, eu tava considerando aqui os irmãos falando, né? Aí você vê que como que são os olhos da fé, diferente, né? Porque quando você traz a experiência de Simeão, os irmãos lembram quem que era, né? No capítulo 2 de Lucas, versículo 25, quando o menino Jesus é levado no templo, né? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era Muito bom. justo, temente a Deus e esperava a consolação de Israel. Quando você examina a consolação de Israel, sabe onde que te leva, irmão? É impressionante. Isaías 40, versículo 1 e 2. Quer ler, irmão Mauri? Já Isaías vai- 40. Muito bom essa colocação que você vai falar, viu, irmão? Isaías, É.
Isso. Isaías 40, 1 e 2. Ué, foi muito bom essa abordagem na sequência do Genaro, o irmão Renê ter buscado esse Muito bom, ponto. muito bom. Abriu o leque. É, Sim. é, Isaías 40, 1 e 2, irmão. 1 e 2. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Aí. Então, consolação de Israel é quando o Senhor vai perdoar todos os seus pecados. E somente podia ocorrer quando, irmãos? O René falou. Ah, Quando era quando, derramado o quando, sangue. quando, quando cumpriu o testamento, né, É, irmão René? quando cumpriu o testamento. Agora, olha como que os olhos da fé ainda não tinha acontecido. E ainda ele era menino. Mas olha o que fala esse homem aqui, essa pessoa cheia do Espírito Santo. Ó, versículo 26. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da Amém. parte do Senhor. Olha que impressionante. Simeão tomou, versículo 28, tomou nos Amém, braços e louvou a Deus, dizendo àquele menino: amém, Senhor. Senhor, Obrigado. agora podes deixar ir em paz a teu servo, segundo a tua palavra. Por quê? Amém. Pois meus olhos já viram o Cristo, diz. Tiro a salvação, irmão. Tá vendo, irmão, que o sonho da fé não precisa acontecer o derramamento do sangue. É lógico que o testamento, para que se cumpra, como Hebreus fala, porque justamente Hebreu está falando para os judeus convertidos a Cristo, então está mostrando o aspecto legal, como falou Carlos, perfeitamente. Para que se cumpra realmente o testamento, que era avoliar essa velha aliança, tinha que ser cumprido com derramamento de sangue. Mas para aqueles que estão na fé, irmão Carlos, não precisa acontecer. Os olhos da fé já te veem em Cristo, você já está sentado. E também, pelos olhos da fé, você já está glorificado. Não é que vai ser glorificado. É impressionante isso aqui, porque dá uma chacoalhada para nós. Por um lado, tem um aspecto legal, mas quando eu estava na ceia do Senhor, irmão, não tem legal nada ali. São as palavras do Senhor que estão tomando posse para aqueles discípulos que estão crendo. Ele provavelmente não entendia muita coisa, como Simeão. Como que Deus ia efetuar a salvação? Nem João Batista sabia. João Batista diz, irmão Carlos, eis aqui o Uhum. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós perguntássemos para João Batista no momento que ele falou, ele provavelmente não sabia como que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o sonho da Certo. fé te faz tomar posse daquilo que talvez ainda não aconteceu, como no caso o derramamento do sangue no Senhor. Mas na ceia do Senhor é extraordinário, porque te traz uma coisa muito pessoal, muito próprio dos seus discípulos. E o irmão Maurílio leu, lembrando, depois que foi embora Judas, aí o Senhor exclama: agora é glorificado, filho, e também é glorificado o Pai. É impressionante isso aqui. Não é impressionante, irmãos? Maravilhoso. Vamos deixar falar o Oi, Diego, porque o Diego não falou nada aí, né, Diego? Estou escutando aqui a maravilhosa palavra, né? Amém? Muito maravilhosa, muito interessante também, porque sempre vamos lendo essas escrituras assim, mas nunca percebemos a importância que estava ali. É verdade. E outra coisa interessante que eu vi também ali é que quando ele deu o pão para o Judas, ele não estava dando permissão, ou seja, quando ele deu para ele o pão para ele comer, ele falou: vai logo e faz o que tem que fazer. Aí eu vejo que ele não falou por Judas, ele falou por Satanás. Que coisa, hein? É porque Satanás entrou
nele quando ele comeu, né? Puxa vida. E aí eu vejo assim, eu lembro também da história de Jó, né? Quando se reuniram ali, Satanás com os anjos, não sei, lá com Deus, aí Deus deu permissão para ele. E ali Jesus ele estava dando permissão para ele fazer o que tinha que fazer, porque já estava já escrito o que tinha que acontecer, né? Já estava já. Dentro da vontade de Deus. É interessante, não sei, só eu que não sei se só foi eu que captei essa parte, Sim. mas foi muito interessante também para mim. É um pouco fora do contexto, né? Mas eu percebi nessa Relação. hora, essa relação ali que a- ele tinha que dar permissão para ele. Ele não, porque ele a todo tempo ele queria matar Jesus, desde que ele nasceu. Sim. Só que ele não tinha a permissão, né? Ele só deu a permissão para ele nesse momento, para ser Muito bom, entregue, para ele Diego. ser entregado, Muito, né? muito, muito bem colocado, hein, Diego? Eu não tinha Muito bom. enxergado nesse ponto. O que o irmão trouxe é verdade. É tipo assim, nesse momento, porque até o irmão Diego colocou numa situação que poderia não ter acontecido, dele Sim. entregar o pão molhado, quer dizer, a própria expressão do corpo de Cristo para o próprio Judas. Mas o que que acontece? É como até aquele momento não tinha dado a permissão, ali deu a permissão. Faça o que deve. E aí fala que Satanás, naquele momento, como se diz, naquele momento houve uma permissão para que Deus deixasse cumprir o que estava descrito, né, irmão? Muito bem Verdade. colocado, viu, Muito Diego? bem colocado. Muito bem. Verdade, verdade. Mas muito interessante também isso, né, da ceia, né? Que como meu pai ali colocou tudo, né? Eu entrei um pouco tarde, mas entrei justamente na hora que estava sendo mais, assim, bem explicado. Muito boa, muito boa. Verdade, irmão. Muito bom mesmo. Ô, É, Vitor, você viu que sim, também eu vi uma coisa, é como se Jesus estivesse manejando todo o cenário, sim, o palco, né? Aquele sim. palco não fácil, que no momento dado ele se sentiu bem, não sei, carregado com aquela situação toda, né? Mas assim, como ele estava administrando tudo, então falou para o Judas, faz logo, come, tipo, deu de Ah, comer ele e faz logo, né? sim. Aí aconteceu muitas coisas, né? Mas você vê que quem faz a vontade de Deus, né, querendo encaixar nesse sentido, né? Que Jesus estava fazendo a vontade de Deus. Todo momento ele não fazia fora do tempo do Pai, ele não fazia. Então, não podia ser antes, nem não podia ser depois, tinha que ser naquele momento. E ele conhecia perfeitamente a vontade de Deus. Então, Hum. naquela hora, ele deu ordem para Satanás, faz o que tem que fazer. Claro que Judas estava sendo usado para esse propósito, né? Então, imagina, irmãos, é bem difícil saber administrar uma situação dessas. Eu não teria capacidade. Claro que Jesus é diferente, mas eu acredito, por exemplo, que realmente uma pessoa que vive no Espírito, guiado pelo Espírito de Deus, você encaixa esse versículo, por exemplo, com Abraão. Vocês se lembram com Abraão? Parece que eu vou fugir do assunto, mas não vou fugir. Abraão, quando falou para ele, ó, Abraão, você vai ter que obedecer ao seu filho. E falou para o filho, vamos. E o filho obedeceu. Não falou nada. Discutiu com o pai? Não. E foi com ele. E foi com ele, né? E os detalhes vocês vão saber, né? Chegou num lugar, cadê, pai, a oferta? Deus vai prover, vai providenciar, vai trazer. Já colocou ele no altar. E agora? Ele se queixou? O filho não se queixou, Isaac não se queixou. Então, imagina, irmão, alguém que faz a vontade de Deus normalmente não se queixa, não resmunga, né? E eu não me vejo muito nessa, estou querendo encaixar na minha experiência, não me vejo muito com essa pessoa, mas eu desejo ser. Agora, outro assunto que eu queria só ressaltar, né? Ó, irmãos, por exemplo, tem um versículo, eu estava investigando um pouquinho aqui, o primeiro versículo que fala do novo pacto é Jeremias 31, 33 ao 34. Não sei se os irmãos poderiam ler para mim esse versículo, por favor. Jeremias 31, 33 a 34. O Jeremias foi o primeiro que falou da questão do novo pacto, mas é interessante a maneira que ele apresenta.
que, que a maneira que Deus iria escrever a sua lei. Porque esta é a É, aliança que firmarei na casa. sim. Esse aí, né? Aham. Porque esta é a aliança que firmarei na casa de Israel, depois daqueles dias, disse o Senhor. Na mente lhes me imprimirei as minhas leis e também no coração. Aham. Lhes inscreverei, Aham. eu serei seu Deus e ele será meu povo. Não Olha, ensinará olha, jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, disse o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e de seus pecados jamais me lembrarei. mas aí, olha, seu irmão, a promessa que tem esse novo pacto. Porque você vê alguma promessa com a lei de Moisés? Tem alguma promessa com a lei de Moisés? Você sabe algum Não. versículo, Vitor, que tem uma promessa da lei de Moisés? A Bíblia fala assim: faz isto e viverá por ela. Aí isso até aí é positivo, vamos dizer Sim. assim que é positivo. Mas assim, quando você vai se aprofundando nos escritos de Paulo, você vê que a função da lei é expor o pecado do povo, das pessoas, da gente, né? E ela não tem capacidade para levar você para Deus. Mas aqui no Novo Pacto, fala assim que ele vai escrever a sua lei nos nossos corações. A lei do Antigo Pacto estava escrito em tábuas de pedra. Mas isso não era possível que o homem guardasse a lei nem que se aproximasse de Deus. O homem se sentia mais pecador ainda. Então, essa questão, irmão, é muito interessante. Agora, tem outro versículo também, Ezequiel 36, 26 ou 27, também tem um assunto da promessa, né? Isso, Ezequiel 36, 27, 26 a 27. Aí, no anterior fala, vai escrever nas tábuas do coração. E aqui fala outro assunto. Estou falando do resultado do pacto, né? Da nova aliança. Eles falam assim, dar-vos-ei um coração novo. E outro assunto fala, e porei dentro de vós o meu espírito. Olha só o resultado do novo pacto, irmão. Então, esse aí são coisas muito positivas que a gente pode entender que a lei de Moisés não cumpriu e acabou com a lei de Moisés. Agora a solução vem pelo novo pacto, feito pelo sangue. E aí a gente tem bom desfrute de Deus, a gente pode desfrutar de Deus, né? Amém. Só isso que eu queria dizer, irmãos. Muito, muito bem colocado, Renê. Sabe o que que eu vi aqui até pro irmão Genaro? Genaro, olha o que que abre. Firmada nova aliança com Israel, que é esse capítulo aí que fala, né? Porque, olha bem, não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. E olha, pois perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei. Aqui nós vemos a remissão dos pecados em Cristo e o derramamento do Espírito Santo, irmão. Uma palavra maravilhosa. E ali, pegando o que o Vitor tinha falado em Isaías 40, Sim. olha a sequência lá da. Você falou do 1 e 2, né, irmão? Mas Sim. olha lá. Voz do que clama no deserto, você falou de João lá, mas olha aqui, preparai o caminho do Senhor. Como você diz, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificados, e os lugares escabrosos aplanados. E agora esse versículo, irmão. A glória do Senhor se manifestará e Aleluia. toda a carne o verá, pois a boca do Senhor disse, viu, Amém. irmão? Então, a glória do Senhor, né, que pega João 13, né? Isso. né assim, é, e aí vem a sequência, né? Vem é, uma voz que clama, mas esse versículo aqui, a glória do Senhor se manifestará. Amém. Então, sabe o que que eu vi em toda essa palavra? Eu acho que cada irmão deu uma pitada maravilhosa aí. Sim. Mas o que eu vi é que o Senhor é atemporal. É Atemporal. lá do, é lá do, esse primeiro a Pedro, ele fala de uma maneira muito rica, né? Amém. Conhecido antes da fundação dos tempos, né? Aí fica claro, irmão Genaro,
Porque quando você viu esse, eu nunca, eu sinceramente, foi a primeira vez que eu vi assim, porque você passa por esse versículo atropelado, Sim. mas você esquece que o Senhor estava comemorando a ceia ali. Que coisa, E hein? era, é a ceia que abre a nova aliança sem estar consumado. Isso. Sem estar Puxa vida. consumado. E o Senhor fala de glorificação, né? Puxa vida. Então, Muito bom é isso. como o irmão Carlos falou. Olha a situação de Abraão. Irmão, você vai subir, você dá 3 voltas, tipifica 3 dias no morro. Vai lá, você pega teu filho, amarra e coloca. É o que o irmão Renê falou, eu também me coloco. Será que eu estou tão preparado assim para chegar lá e colocar o filho e falar: pega o cutelo que o Senhor, ele deu, o Senhor pode tirar, ele que deu. Olha, irmãos. Que impressionante, Então, hein? foi muito, muito rico, Muita né? riqueza, hein? Então, eu acho, irmão, que isso mostra um pano de fundo da que o Senhor quer trazer para a gente dessa nova aliança. Amém. Essa nova aliança tudo está consumado, né? Amém. Em Cristo Jesus. Esse é o sangue da nova aliança. Aleluia, viu? Muito Amém. rico, hein? Muito rico. Eu não imaginava que Aleluia. ia dar um desdobramento. Eu falei, onde que o Genário tá vendo tanta coisa assim que eu não tô enxergando? Irmão, eu tava Gina. na hora que iniciou, meus olhos estavam rasos, viu? É. Mas levou Amém. longe, hein? Levou longe. Graças a Deus. Por isso que os irmãos enriquecem tudo, né? Enriquece, irmão. Porque Amém. o Foi muito bem. Espírito Santo que habita em cada irmão, ele Isso. fala e leva para todas as coisas. Ó, que essa palavra, que, como se dizem, essa que é Mateus, irmão, em Mateus 2, que você falou quando Simeão, é capítulo 2 ou foi? Lucas 2, irmão. Lucas, Lucas 2, Dois. pensa versículo bem, 25. o Senhor pega, o Simeão pega o nenê e apresenta, pode me despedir em paz, que já está tudo copiado, o Salvador está aí. Ó, né? Que coisa, Aleluia. não. Os Esse olhos já conhecia o Senhor antes da fundação, né? os olhos da fé. Se tem uma coisa que move a mão de Deus, irmão, é a fé, viu? Aleluia. Verdade. Quando a gente crê mesmo, né? Por isso que é impossível agradar a Deus sem fé, é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima dele, creia que ele existe, que é galardoador do que os buscam. É impressionante, irmão. Amém. Deus seja louvado. Uma alegria, hein? Graças a Amém. Deus. Maravilhoso. Muito, muito rico, né? Eu confesso que eu ganhei uma porção maravilhosa e eu saio de uma reunião assim com meus pés lavados, viu, irmão? Amém. Porque Falando de pé lavado, irmão Amaury, É, você sabe que Jesus lavou os pés dos discípulos, né? sim, sim, Certo? sim, irmão. Da poeira, do pecado, de toda até coisa da terra, não é verdade? sim. Mas Amém, irmão. você sabia também que os pés de Jesus também foram lavados? Ah, você foi bom. Foi Para sim, a irmão. sepultura. Era para a sepultura. É, Ah, e sim. outra O coisa, melhor do perfume, hein? É, não, e você falou tudo. Nós tivemos essa semana aquele é, videozinho, né, aham, com vaso de alabastro, onde sim. que Isso, quebra e é lavado com os próprios cabelos, e a gente isso, vê que palavra maravilhosa, né, irmão? verdade. Ale- Aleluia, irmãos, Glória a Deus. que possamos cada dia, é isso, aprender a lavar os pés de um dos outros, né? Amém. Precisamos dos irmãos. Precisamos. O congregar nos edifica, Amém. nos traz vida, nos traz força, nos traz essa visão tão genuína. E eu vejo como que é maravilhoso, o Espírito Santo traz de uma maneira. O Genaro buscou um fundo, o Carlos buscou um fundo lá no outro, o É, Vitor, o irmão Diego pegou um ponto que eu não tinha enxergado. Então nós somos enriquecidos e acrescentados, né? amém. Aleluia, aleluia, Glória a glória a Deus. Deus. Você vai ver que quando for partir o pão agora vai ser mais rico ainda, Isso que eu irmão. falo. Você tirou a palavra da minha boca, irmão. Aleluia. Ó, Graças a mas tá Deus. faltando a irmã Lília, tá escondida? A irmã Lília tá aqui.
irmão. Tá ouvindo aqui. Claro. Tá preparando a janta do Entrou Vitor. na nova Tá falando da aliança, irmão. janta. Na nova aliança. Tá bom. A irmã não falou que ela já está na nova aliança. Amém. Isso, irmão. Amém. Tá bom, amados Amém, irmãos. irmão. Graça e paz para Amém, irmão. todos. Graças e Amém. paz. Uma alegria. Amém. Obrigado, Amém. irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bacana, Amém. Diego. Amém, tchau. Tá bom.